Capítulo 11. Existe um caminho mais fácil? Ter coragem não é algo que requer qualificações excepcionais, fórmulas mágicas ou combinações especiais de hora, lugar e circunstância. É uma oportunidade que mais cedo ou mais tarde é apresentada para cada um de nós. John Kennedy. Muito bem, estamos chegando ao final do último capítulo do nosso videobook. E quero dizer uma coisa muito importante nesse momento. Há mais de 10 anos, eu pesava 100 quilos. Tomei remédios por 2 vezes e voltei a engordar ainda mais. Um dia eu caí no banheiro, acordei com a minha esposa gritando, pensando que eu havia tido um infarto. Em 99, quando isso aconteceu, éramos nós 4, minha esposa, 2 filhas e eu. E fiquei pensando, e se alguma coisa acontecer de pior? Como minha esposa iria cuidar das crianças? Eu estava no osso, quebrado financeira, física e emocionalmente. Eu estava no fundo do poço. Minha esposa estava muito preocupada e eu também. Eu sei exatamente como é se sentir um fracassado e sentir uma enorme pressão sempre que me olhava no espelho e lembrava o que o médico disse. Eduardo, ou você muda ou você pode morrer de uma hora para outra. Eu precisava de uma alternativa, mas eu não conhecia nada disso que você já sabe até aqui. Sem saber que a indústria do pau branco já havia me viciado, eu estava mais perdido que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Eu não sabia nada sobre os botões que estavam ligados, me deixando cada vez mais gordo. O meu corpo estava fazendo de tudo para me proteger. Eu era sedentário, quase não bebia água, e se bebia era só para curar a ressaca. Eu não sabia que os músculos queimavam gordura, e quando eu tentava jogar bola com os amigos, recebia apelidos ridículos como Neto do Corinthians. Era um tal de passa a bola, Neto! Corre, Neto, corre! Marca, Neto, marca! Se fosse hoje, eu acho que eles iam me chamar de Ronaldo Fenômeno, de tanto peso que eu estava. Mas eu precisava encontrar uma solução. Então eu fui para a internet. Naquela época, em 99, não existia banda larga. Era modem, que fazia aquele barulhinho de linha de escada, lembra? A velocidade era faraônica, míseros 128K. Hoje, o coronel da NET oferece banda larga 1, 2, 3, 10, 50, 100 mega. Ou seja, se fosse hoje, não daria para acessar esse videobook. Demoraria dias para carregar todo o vídeo. Mas, mesmo assim, eu fui para a internet pesquisar. Entrei no navegador Netscape. Naquela época não existia Google, Firefox, muito menos Explorer. Mas meu foco era encontrar algo que me ajudasse a mandar embora uns 10 quilos, mais ou menos. Quando eu encontrei e descobri aquilo que poderia funcionar para mim, eu investi tempo e dinheiro e acreditei que ia dar certo. E funcionou. Funcionou até mais rápido do que eu podia imaginar. E como você e eu sabemos, remédios e bombas são a solução? Eliminar todos os carboidratos ou gorduras para fazer uma dieta radical é o caminho? Passar fome, privando o organismo de nutrientes essenciais, seria a saída? Agora eu acredito que você é capaz de responder não para cada uma dessas perguntas. Mas isso é algo que a maioria das pessoas da nossa sociedade não acredita. Para elas, estas e outras soluções arbitrárias são as únicas formas de se perder peso. Mas eu encontrei um caminho, sem precisar fazer essas e outras atrocidades com a minha saúde. Por 3 meses, eu segui o que precisava ser feito. Eu não tinha experiência, não tinha conselheiros, não tinha um videobook igual a este, não tinha ninguém para me ajudar. A única coisa que eu tinha eram uns 13 no meu pé. 13 são aquelas pessoas negativas que aparecem na vida da gente dizendo que a coisa não vai funcionar. Com certeza você deve conhecer alguém assim, não é mesmo? Mas apesar de tudo, eu nunca parei de acreditar em mim. Eu nunca parei de pensar como eu me sentiria melhor mais magro. Eu nunca deixei de me comprometer comigo mesmo, seguindo o plano passo a passo, todos os dias. Isso ampliou meu conhecimento e aumentou a minha experiência. Uma coisa muito importante que você deveria notar: se você quiser perder peso de verdade, você deve se comprometer com você mesmo em adquirir conhecimento. Eu entendi que não se ganha luta contra o excesso de peso com a força, mas com elegância, com conhecimento, com sabedoria. Quando a nossa busca por conhecimento para, começamos a perder a luta contra o excesso de peso. Entenda que conhecimento é poder, e poder, em nosso caso, é vencer a luta contra o excesso de peso. Este é o ponto. Você não precisa começar do zero, mas o grande desafio na luta contra o excesso de peso, na luta contra a indústria do pó branco, é a vida moderna. A vida atrapalha a sua decisão de perder peso. Por exemplo, você tem à sua disposição um pomar no fundo da sua casa?
Você tem à sua disposição uma horta? Para você, é fácil preparar a sua alimentação levando em consideração todas as calorias e nutrientes? Ou ainda, é fácil entrar em um restaurante e preparar o seu prato de acordo com tudo que você descobriu até aqui? Ou ainda uma outra questão. Olhando para a sua vida hoje, o que você faria para comer de 3 em 3 horas, como recomendam os especialistas, para que você nunca sinta fome? Talvez a sua resposta a todas essas perguntas seja: isso é praticamente impossível. Mas talvez você tenha mais uma outra pergunta. Edu, como você perdeu 18 quilos em 12 semanas? A resposta é: eu encontrei um substituto de refeição que se encaixava em todas as minhas necessidades. Se você está na luta contra o excesso de peso por algum tempo, talvez já tenha tentado algum tipo de substituto de refeição também. Mas você acabou de ler a minha história. Eu levantava cedo, dormia tarde, trabalhava muito. Não tinha uma cozinha ou uma cozinheira à minha disposição. Mas mesmo assim, eu perdi 18 quilos em 12 semanas. E o melhor de tudo é que esse substituto de refeição não é uma dieta. É um programa seguro e eficaz para perder peso e se manter na linha quando a vida consome todo o nosso dia a dia. Podemos considerar que isso é a vanguarda na luta contra a indústria do pó branco. Para resolver o meu problema, no meu caso, eu pensei na época: esse substituto de refeição poderá me ajudar no meu dia a dia? Quando eu acordo de manhã, eu tenho tempo de fazer uma refeição completa? Dá para comer outras refeições de 3 em 3 horas, por exemplo, uma fruta, algumas sementes? Eu conseguiria fazer uma refeição balanceada como os especialistas sugeriram no meu trabalho? E o que eu iria fazer para não comer como um leão quando chegasse em casa à noite? De um lado, todas essas perguntas. Do outro lado, o médico falando: ou você muda ou você morre, Edu. No meu lugar, o que você faria? Mas não responda ainda. Como vimos até aqui, perder peso é realmente uma fórmula simples. Basta consumir menos e queimar mais calorias. Mas como fazer isso? Como ter uma refeição balanceada com tudo que o organismo precisa para desligar o botão de engordar e ligar o botão de emagrecer? Os especialistas dizem que os substitutos de refeição devem fornecer quantidade suficiente de calorias e nutrientes para que o seu organismo se sinta saciado para ligar o botão de emagrecer, como descobrimos nos capítulos anteriores. Agora, o melhor substituto de refeição que eu conheci e recomendo oferece uma refeição completa, bem equilibrada, onde encontramos mais de 100% dos nutrientes necessários com baixas calorias. E já vimos que a maioria das dietas não fornece os nutrientes necessários que você precisa para que o seu organismo desligue o botão de engordar e ligue o de emagrecer. Na verdade, muitas dietas não cumprem sequer o mínimo das necessidades nutricionais recomendadas pelos especialistas nesta área. Por muitas razões, a maioria das dietas liga o botão de engordar, fazendo com que o nosso corpo armazene a gordura para proteger o nosso organismo. Algumas dietas também falham quando forçam o organismo a entrar num estado de privação. Não é natural privar seu corpo de vitaminas e minerais básicos necessários para que se tenha uma vida saudável. Quando você priva o seu organismo de alimentos necessários para o funcionamento perfeito, o seu corpo grita de fome de nutrientes. E como as pessoas não sabem disso, acabam comendo sem parar. É exatamente por isso que as pessoas falham em suas tentativas de perder peso. Pare e pense. Você conhece uma maneira de entregar todos os nutrientes necessários para o seu corpo diariamente e potencializar o seu controle de peso? Eu conheci. Os cientistas e especialistas em nutrição criaram os substitutos de refeição, que carinhosamente são conhecidos como shake. Agora, o melhor shake que eu conheço funciona porque ele entrega garantidamente 100% dos nutrientes que o seu corpo necessita para funcionar em um nível ideal e desliga o botão de engordar e liga o botão de emagrecer. Isso não é bom? Claro que é! E uma das chaves mais importantes para a perda de peso a médio e longo prazo, de uma maneira segura, eficiente e eficaz, é saciar a sua fome. Então, o substituto de refeição tem que ser saboroso e conter todos os nutrientes para você se sentir satisfeito. Embora tudo que falamos nos capítulos anteriores faça todo sentido, para a maioria das pessoas, a vida agitada torna quase impossível a aplicação de todos os princípios para levar um novo estilo de vida saudável. Veja, qual é a possibilidade de você comer uma refeição saudável, equilibrada e nutritiva pelo menos 3 vezes por dia? Você tem tempo suficiente para comprar, preparar, cozinhar as refeições ou contratar um chefe particular para fazer isso?
Eu tinha uma vida super corrida e talvez você também tenha. Então, o que vi de melhor no substituto de refeição? Ele oferece refeições balanceadas em minutos, a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta adicionar água, leite semidesnatado ou leite de soja e pronto. Quanto tempo leva isso? 30 segundos? 1 minuto no máximo? O melhor shake que eu conheço oferece uma refeição completa, em uma mistura perfeita de proteínas, carboidratos e gordura. Ele carrega 23 nutrientes, vitaminas e minerais essenciais que garante ao corpo receber tudo o que necessita sem as calorias desnecessárias. Outra coisa, quando comparei o valor que eu gastava diariamente com os alimentos da indústria do pó branco, que me deixavam cada vez mais fora do peso com o valor do melhor shake, notei que eu poderia economizar e muito. Olha, eu não sei quanto você gasta por dia com a indústria do pó branco, mas eu particularmente gastei bastante para chegar nos 100 quilos e para me manter nesse peso por alguns anos. Em outras palavras, não dá para colocar preço em todos os benefícios nutricionais que o melhor shake que eu conheço oferece. Mas deixe-me fazer 2 perguntas importantes. Você já pensou o quanto você já gastou com a indústria do pó branco para chegar no seu peso atual? Não? Quanto o seu excesso de peso está mexendo na sua carteira? Não sabe? Muito bem. Com essa dúvida na cabeça, pesquisadores da Universidade de Washington, dos Estados Unidos, resolveram somar todo o orçamento extra que as pessoas obesas têm por uma série de razões. Dias de trabalho perdidos por problemas de saúde, redução da produtividade e até gasto adicional de gasolina. Resultado da conta. Por ser uma pessoa obesa, as mulheres têm um gasto adicional de $4.879 por ano, enquanto para os homens, este valor é de $2.646. Isso são apenas os gastos relacionados diretamente à obesidade. Entre pessoas que ainda não são obesas, mas estão acima do peso, as mulheres têm despesas extras de apenas $524 e de $432 para os homens. Agora, outro custo curioso. Obesos gastam mais com combustível. Exatamente. Com o aumento do peso do carro graças à massa do motorista, o carro gasta mais gasolina para atingir a mesma aceleração que teria se o indivíduo dentro do peso estivesse lá. Uma estimativa americana calcula que foram gastos, desde 1960, 3,8 bilhões de litros adicionais de combustível devido às pessoas obesas. Mas o principal gasto, como não poderia ser diferente, está nos gastos médicos. Obesos gastam $1.400 a mais por ano devido às despesas médicas, como exames, medicamentos e operações. Isso sem falar em gastos indiretos, com dias sem trabalho por licença de saúde, que representa também prejuízo para os empregadores. Quando eu pesava 100 quilos e conheci o melhor shake, eu não sabia dessas estatísticas e nem que eu poderia estar gastando um pouco mais de gasolina. Mas eu sabia quanto eu gastava com a indústria do pó branco. Com pizza, bolo, chocolate, refrigerantes, cerveja, salgadinhos, pastéis de feira, caldos de cana, broas de milho, donuts, tortas e rosquinha São José, que é massa de sonho com creme em forma de donuts. Uma delícia! Mas eu parei e pensei, quanto eu preciso investir para mandar embora uns 10, 20 quilos? Se eu cortar só a padaria de final de semana, além de perder peso, eu vou economizar uma grana. E você? Se você encontrasse algo para mandar embora uns 5, 10, 15, 20, 30 quilos ou mais da sua vida, quanto estaria disposto a investir? Quanto estaria disposto a cortar dos alimentos da indústria do pó branco e investir em algo que lhe ajudasse a desligar o botão de engordar e ligar o de emagrecer? Bem, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz as contas e optei pelo melhor shake que eu já conheci e eliminei 18 quilos em 12 semanas. Agora, de alguma forma, se a sua vida se parece com a minha, ou se você precisa perder peso como eu perdi, algumas coisas você precisa saber antes de optar pelo shake. Eu tive que descobrir isso sozinho. Vamos lá. O problema é que existe no mercado vários shakes populares que são mostrados nos programas de televisão pelas estrelas, que são encontrados nas prateleiras dos supermercados e nas farmácias, que não contém tudo o que o seu corpo precisa para ser um substituto de refeição completo. Alguns, quando preparados, têm gosto de sabão. Acredite, eu comprei vários. Mas o melhor shake que eu conheci até agora, o qual eu recomendo no final do livro, é uma refeição saudável para ela ajudar a perder peso do jeito certo, do começo ao fim.
Um shake onde você não só terá energia de sobra, como será capaz de controlar a sua fome, como jamais imaginou ser possível. Se você ainda não está convencido desse potencializador de resultados chamado substituto de refeição, veja mais vantagens. O substituto de refeição é uma estratégia de emagrecimento muito utilizada nos países de primeiro mundo. Se você tem uma vida agitada, o substituto de refeição pode eliminar aquela tarefa dura de cozinhar de manhã, no almoço e no jantar. Um shake substituto de refeição é equilibrado em proteínas, carboidratos e gorduras, balanceado com uma boa quantidade de vitaminas e minerais. O substituto de refeição é exatamente baixo na quantidade de calorias por refeição, ideal para quem precisa perder peso. Não pense que você está sozinho nessa. O substituto de refeições começou em 1977. Hoje, se eu falasse para minha avó que ela poderia ter uma refeição completa num copo de shake, ela não acreditaria. Os substitutos de refeição são projetados para substituir 2 refeições por dia. Isso permite que tenhamos uma vida social normal e sem restrições, onde devemos apenas comer a nossa refeição principal normal e sem exageros. É fácil de transportar. Você pode preparar na padaria, no escritório, com água, leite semidesnatado ou leite de soja. Pode acrescentar frutas e fazer a sua receita especial. Ele funciona bem para quem tem um estilo de vida agitado. Você não precisa ficar pensando em quanto de calorias, proteínas, nutrientes você vai comer. Basta preparar, tomar e pronto. Se você costuma pular refeições, comer demais ou fazer escolhas alimentares pobres, o substituto de refeição pode ajudar a acabar com esse comportamento. Substitutos de refeição não são uma varinha mágica, mas podem tornar mais fácil o seu dia a dia na luta contra o excesso de peso e ajudar a desligar o botão de engordar e ligar o de emagrecer, sem muito esforço e mudanças em seus hábitos. Não compre gato por lebre. Por falta de conhecimento, as pessoas optam por um shake popular, desses vendidos em farmácias e supermercados, pobres em proteínas e nutrientes. As pessoas passam fome consumindo esses shakes. Como eu sei disso? Eu comprei e testei e fiquei com fome em menos de 3 horas. Existem diferenças entre shakes para ganhar massa muscular, que são usados por pessoas com foco em fisiculturismo, e shakes, que têm como benefício substituir refeições. Tomar o shake errado pode fazer você engordar ao invés de emagrecer. Cuidado! É importante saber preparar o shake para que ele seja saboroso e não seja consumido como remédio, mas sim como alimento. É recomendado tomar pelo menos 8 copos de água por dia. O ideal é você usar o chá verde para intercalar com água e ajudar na desintoxicação e aumentar o seu nível de energia. Há estudos que provam que o chá verde é capaz de estimular o metabolismo e ele contém baixa caloria. De 4 a 6 xícaras diárias contém apenas 80 calorias. Você deve considerar consumir chá verde para auxiliar e potencializar o programa de controle de peso. Considere consumir cápsulas de fibras vegetais, multivitaminas, ômega 3, cálcio, entre outros suplementos, com o mesmo objetivo: suprir as necessidades de nutrientes que os alimentos da indústria do pó branco não oferecem. Se você estiver sério em perder peso, você deve considerar seguir um programa de controle de peso à base de shakes por no mínimo 12 semanas. Quando eu entendi isso, foi o que eu fiz. O fato é que, se você está fora do peso por meses ou anos, não existe nenhuma boa razão para você não usar e aprender mais sobre o substituto de refeição, o pó nutricional, que carinhosamente é conhecido como shake. Quando eu comecei, minha rotina foi assim. De manhã, eu substituí o meu café da manhã engordativo pelo melhor shake que eu conheci até agora. Na parte da manhã, eu não sentia fome como antes. Às vezes comia uma fruta. Na hora do almoço, eu que sempre comia correndo por causa da minha vida profissional agitada, encaixei o shake no meu dia a dia. No jantar, não comia mais como leão. O shake supria as minhas necessidades nutricionais. Agora, especialistas dizem que 4 semanas são o suficiente para que o seu corpo comece a desligar os botões de engordar e ligar os de emagrecer, seguindo um plano simples diariamente como shake, refeição, shake. Você só precisa de 4 semanas para encontrar o caminho certo dentro de um programa de controle de peso para o resto da sua vida. Uma imagem legal que mostra o que estava acontecendo dentro do meu corpo é a seguinte. Você assistiu aquele filme Matrix, com Ken Rivers? Lembra quando ele tomou a pílula vermelha? A cena muda para um lugar super sinistro, cheio de máquinas, parasitas, sentinelas.
onde o Neil está dentro de um tanque cheio de uma gosma nojenta, com cabos ligados nas costas, que de repente são desligados e ele é literalmente jogado no lixo. Então, depois de 4, 8, 12 semanas, é assim que os botões de engordar são desligados e o nosso corpo é desconectado da Matrix, criada pela indústria do pó branco, e começamos a expelir as toxinas que estão incrustadas em nosso corpo, principalmente nos intestinos. Eu queria isso para mim. É isso que você quer para você? Muito bem, chegamos ao final desse videobook. Agora você sabe contra quem estamos em guerra. A indústria do pó branco. Agora você sabe que seu corpo vale 6 milhões de dólares. Sabe um pouco sobre alimentação e como seu corpo funciona. E que para perder peso, precisa apertar o botão de emagrecer para que seu corpo deseje ser magro. Agora você tem informação mais do que suficiente para nunca mais engordar. Se você colocar em prática tudo que aprendeu nos capítulos anteriores, você vai conseguir perder peso. Agora, você consegue ver uma luz no fim do túnel? Então imagine-se perdendo peso semana a semana, mês a mês. Você consegue imaginar o seu corpo mais magro? Com mais energia e disposição para fazer as coisas que você gosta? Você consegue se imaginar naquele vestido novo, naquela calça nova, naquela camisa 2 números menores? Você consegue se ver dentro daquela calça jeans nova? Olha, se você consegue se imaginar assim, então meu trabalho está concluído. Mas se a sua última pergunta for: Edu, e se eu quiser perder peso como você perdeu? Então você precisa conhecer o programa de 12 semanas, que me ajudou lá no começo, lá em 99, há mais de 10 anos. Quer conhecer mais sobre esse programa de 12 semanas? Clique no botão abaixo e preencha a pesquisa de perfil pessoal. Depois, como eu prometi, você vai assistir o vídeo bônus, onde passarei todas as referências dos livros que me ajudaram a perder peso e nunca mais engordar. E se eu perdi peso, qualquer um pode perder. Desejo sucesso e um forte abraço. Fique com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo.